À noite, uma figura sinistra caminha nas ruas de Londres. A mera presença do homem é um incômodo. Há algo errado com o rosto dele, com o jeito de andar e de falar. Há algo profano no Sr. Hyde. E quem pode explicar o estranho poder que ele parece exercer sobre o médico mais famoso da cidade? Por que, afinal, o Dr. Jekyll deixou toda a sua herança para o homem tenebroso? O que explica esse curioso caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde? Eles são a mesma pessoa, sabia? O Médico e o Monstro foi escrito em 1886 por Robert Louis Stevenson. Eu posso dizer com segurança que foi uma das leituras mais estranhas da minha vida e talvez seja da sua também. Não que a história seja insana, mas foi profundamente diferente daquilo que eu esperava. Por algum motivo eu tinha essa estranha sensação de conhecer toda a história, do início ao fim, e, por isso, eu adiei essa leitura por muito tempo. Meu palpite é que você sinta algo parecido, caso nunca tenha lido. E por que achamos que conhecemos o Médico e o Monstro? Bom, porque a gente conhece. Passamos a vida inteira vendo diferentes encarnações dessa história. Para pensar, quantas referências ou personagens inspirados nesse livro você já viu? O Dr. Banner e o Incrível Hulk, Harvey Dent e Duas Caras, Dr. Kurt e o Lagarto. Você viu o Médico e o Monstro no cinema quando assistiu O Amigo Oculto em 2005? Quando viu a estranha adaptação da Liga Extraordinária de Alan Moore? Se eu te lembrar, talvez você encontre no subterrâneo da sua memória o Médico e o Monstro nos Looney Tunes, no episódio mais perturbador de Pernalonga. Oh my, I hope I didn't hurt anyone. E se você acha que a lista está chegando no fim, sinceramente isso não é nem um décimo dela. Crescemos com o Médico e o Monstro, então é apenas natural achar que o conhecemos. Eu sabia o que eu ia ver no livro. Vocês sabem. Um homem bom que inventou uma fórmula química que o transforma em uma criatura vil, o pior do que o mundo pode oferecer, e, enquanto lemos a obra, veremos que esse homem não consegue se conter e sente um imenso prazer ao libertar seu lado obscuro. Ele sente vergonha disso, mas o prazer é ainda maior, e a cada transformação, veremos ele aprofundar sua maldade. É isso que a gente espera, mas a história é bastante diferente. Inclusive, saiba que o protagonista da história não é o Dr. Jekyll, nem o Sr. Hyde. Na verdade, o protagonista é o Sr. Utterson. Quem é o Utterson? Boa pergunta. Não tem tanta referência dele por aí, né? Ao contrário do que alguém pode esperar, a história, na sua esmagadora maioria, não é da perspectiva do médico, mas sim do Sr. Utterson, que está tentando responder uma pergunta. Qual é a relação entre Hyde e Jekyll? O Médico e o Monstro está mais próximo do romance policial do que das histórias de terror. Está mais perto do Sherlock Holmes do Sir Arthur Conan Doyle do que do Coração Delator do Edgar Allan Poe. A prosa do Stevenson é competente para um livro do século XIX bastante ágil. Eu não vou dizer que é a melhor coisa que eu já li. Você não fica exatamente hipopotizado lendo, mas existem algumas caracterizações bastante originais. E ideias também. Por exemplo, quem você espera que lidere uma história de investigação? Um policial, um detetive particular, um jornalista? Bom, em Médico e um Monstro é um advogado, o nosso famoso Sr. Utterson. A história começa com o Utterson e um amigo dele dando uma caminhadinha, até que o amigo aponta para um prédio meio estranho e fala sobre um incidente tenebroso. Há uns dias atrás, um homem e uma menininha se esbarraram, e quando a menininha caiu no chão, o homem estranho continuou caminhando e, igual a um juggernaut, atropelou a criança. E, depois disso, foi meio que extorquido por todo mundo a dar dinheiro para a menina. Guarda isso na cabeça. Mais tarde eu vou falar de uns problemas do livro para um leitor contemporâneo e eu vou retomar isso aí. De todo jeito, o homem tenebroso não tinha dinheiro, então entrou naquele prédio estranho e, depois de um tempo, saiu com um cheque assinado por uma figura muito querida na cidade. O amigo se recusa a dizer quem assinou o cheque, mas revela o nome do homem vil, Sr. Hyde. Isso é o suficiente para o advogado Utterson conectar os pontos. Há um tempo atrás, um grande amigo dele, o Dr. Jekyll, pediu para que o Sr. Utterson preparasse um testamento e outras formas de transferência de bens para um tal de Sr. Hyde. A partir daí, ele começa uma investigação sobre a estranha relação do Hyde e do Jekyll.
acreditando que o amigo está sendo extorquido. A cada capítulo, o Sr. Utterson vai descobrindo os horrores praticados pelo Sr. Hyde, cada um pior que o outro. E aqui é um bom momento para falar das coisas ruins do livro, especialmente se você está lendo no século XXI. Cara, o Sr. Hyde não era tão mal assim. Eu acho que essa é a parte mais decepcionante. Eu achava que se eu fosse na origem da história, no espaço primitivo em que ela foi criada, eu encontraria a essência do mal. Mas não é o caso. E vamos deixar isso muito claro, isso é mais um problema sobre as projeções que eu fazia e que possivelmente você faz do que da história em si. Quais são os grandes feitos maléficos do Sr. Hyde? Bom, no começo da história ele pisa naquela garotinha, mas ela não se machuca de maneira alguma e a família ainda ganha um cheque depois do Sr. Hyde ser extorquido por uma turba. Ele assusta muita gente e uma vez matou um idoso com uma bengala. E isso foi a pior coisa que ele fez. Assim, eu obviamente não estou dizendo que ele era uma boa pessoa, mas quando tu lê isso depois do século XX, cara, a gente já foi tão exposto à violência em todas as mídias, toda a realidade, e todas as mídias representando a realidade que o Sr. Hyde parece uma criança comparado a tudo que a gente já viu. Eu já fiz coisa pior jogando Red Dead Redemption. Pô, eu fiz coisa pior jogando Pokémon, quando eu sequestrei animais da selva, obriguei eles a lutar até eles desmaiarem de exaustão e matei o Raticate do Blue. E ainda ganhei dinheiro por isso. Na não-ficção dá até tristeza de falar, né? Tem coisa que acontece no mundo que se você bota numa história parece fantasioso demais. E para piorar ainda mais a situação, essas coisas não são exclusivas do século XX e XXI. Tipo, esse cara aqui, grande filha da puta. Anterior à história do Stevenson, depois você dá um Google aí. Então pisar numa garotinha e depois dar dinheiro pra família dela e matar um idoso com uma bengala e ser mal encarado não é exatamente a coisa mais assustadora do mundo. E para criar essa impressão de maldade, a todo momento o autor menciona como o Sr. Hyde parece terrível e transmite uma sensação de perigo para os outros. Stevenson diz como a gente deve se sentir, mas não consegue mostrar o motivo, pelo menos para o leitor do século XXI. E claro, o público dele não era a gente, era o pessoal da Inglaterra vitoriana. Enfim, ia ser difícil para o Sr. Hyde tomar o papel de maior símbolo da maldade do mundo de hoje. O que ele ia precisar fazer? Tortura, genocídio, assistir a um vídeo no YouTube de um canal novo e não se inscrever, sendo que é só clicar na bolinha que aparece na tela? Qual outra atrocidade do século XXI ele ia precisar cometer para ser de fato o mais cruel de todos? Dito isso, fica o questionamento. Eu sou do século XXI. Vale a pena ler? E a resposta é sim. Eu geralmente faço algumas ponderações porque nem todo livro é para todo mundo, e tudo bem. Mas, sinceramente, O Magic e o Monstro é uma das histórias mais influentes de todos os tempos e quase ninguém conhece ela de fato. Eu suspeito que boa parte das pessoas que usam o Dr. Jack e o Sr. Hyde como inspiração também não leram o original. Diz aí nos comentários se você sabia ou, como eu, não sabia que era uma história investigativa. E eu não tô falando só pra você ler porque é um clássico. Senão é mole sair recomendando tudo. Mas porra, o livro é pequenininho, com uma linguagem bastante ágil. Com foco você lê em menos de uma semana. E mesmo eu tendo feito algumas críticas, a segunda parte dele, ou a parte final, se você preferir, é foda demais. A gente passa a ver as coisas sob a perspectiva do Dr. Jekyll, e as reflexões dele sobre ser e parecer, sobre desejos reprimidos e a satisfação de realizar eles, mesmo que contrários à sociedade, é simplesmente muito foda. Ainda mais quando você pensa sobre a Inglaterra vitoriana e a ideia de processo civilizatório na Europa em geral da época. E mais ainda quando você percebe que o Magic e o Monstro antecede muito as obras de Freud que falam sobre id, ego e superego. Como sempre, tem um link afiliado que ajuda o canal nos comentários, mas, sinceramente, o livro tá aí há quase 140 anos e já caiu em domínio público. Então, se você não se incomoda de ler em PDF, eu vou deixar aí o link para ele de graça. E, quando você estiver lendo, pensa bastante sobre isso. O que faria o seu senhor ou senhora Hyde? E me diz se devemos agradecer aos deuses por você ainda não ter encontrado a fórmula secreta do Dr. Jekyll.